Seja bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde se quiser chegar. Eu sou Hugo Seixas. Eu sou a Dominique. E eu sou o Rodrigo. E iremos falar um pouco sobre direito civil. O episódio de hoje vai tratar sobre cláusulas penais e arras. I will maintain the confidence and preserve inviolate the secrets of my client. I will maintain the confidence and preserve inviolate the secrets of my client. Estrelada por Tom Cruise e dirigido por Sidney Pollack, a firma conta a história de Mitch McDear, um advogado recém-formado que fecha contrato com o escritório de advocacia da cidade de Memphis, nos Estados Unidos. Why are you asking questions about dead lawyers? What dead lawyer? Porém, aos poucos percebe que o emprego dos sonhos é na verdade um pesadelo. Mitch descobre o envolvimento da firma com uma série de escândalos, mas não consegue sair por causa do seu contrato. A trama do filme é fictícia, mas todos nós já nos vimos em uma situação em que somos obrigados a seguir algo, mesmo que não concordemos por causa do que está escrito em um contrato. Mas o que impede os integrantes de um acordo de simplesmente quebrá-lo? Ou ainda, o que dá a certeza de que ele será cumprido? Para acabar com essas dúvidas, o direito brasileiro incorporou dois instrumentos milenares e que conseguiram se manter atuais ao longo do tempo. São as cláusulas penais e as arras. As arras ou sinal são um instituto previsto no direito brasileiro desde 1916, no antigo Código Civil. Atualmente, esse instituto está consagrado no artigo 417 e seguintes do novo Código. No entanto, a sua criação é muito mais antiga. Segundo José Moreira Alves, gregos e romanos foram os responsáveis pelo surgimento das arras, antes mesmo da Era de Cristo. Primeiramente, como forma de demonstrar o início da relação entre as partes e como forma de demonstrar a firmeza dessa relação. Naquele tempo, de homens togados e deuses de mármore, onde não haviam folhas e cartórios, as arras eram como assinar um contrato. Aqueles que desejavam adquirir um certo bem ofereciam valores ao vendedor, como forma de garantir que aquele produto fosse deles e não de outra pessoa. E quando a oferta era aceita, significava que o negócio estava fechado, e ali se estabelecia a obrigação entre as partes. Por ter o papel de definir o começo do contrato, essa primeira forma de arras foi denominada confirmatória. Posteriormente, já na Roma do imperador Justiniano, as arras foram divididas tal qual o seu império. A Roma do Ocidente, mais conservadora, ainda seguia um antigo modelo, enquanto a oriental construía um novo conceito. Eles perceberam uma outra maneira de encarar o instituto e resolver outra questão. Quais são as consequências quando o acordo se quebra? É nesse momento que surgem as arras penitenciais. Elas nada tinham a ver com pena, eram na verdade uma forma de reforçar a obrigação. Se alguma das partes se arrependesse de firmar o contrato, as arras serviam como indenização para a outra. O direito brasileiro não vai longe dessa ideia. O sinal, com caráter confirmatório, está presente no artigo 417 do Código Civil de 2002 e não precisa ser oferecido somente em dinheiro. Por exemplo, é comum os vendedores de imóveis pedirem um sinal para fechar um contrato, mas esse sinal pode ser dado na forma de um carro ou outro bem. Apesar de toda a complexidade da lei, o sinal de negócio serve, mais do que tudo, para saber se o comprador tem condições financeiras de arcar com a dívida que irá contrair. Nas palavras de Orlando Gomes, as arras confirmatórias firmam a presunção de acordo final e tornam obrigatório o contrato. Quando as obrigações são cumpridas, o que foi dado como arras deve ser devolvido, ou abatido do valor final quando este representar uma soma em dinheiro. Já as arras penitenciais estão presentes no artigo 420 do Código Civil e servem como forma de indenização caso uma das partes se arrependa do contrato. Essa espécie de arras só é admitida quando há previsão dentro do contrato, ou seja, quando não está expresso
não há como utilizar essa modalidade. Quando há arrependimento por parte do devedor, as arras ficam retidas com o credor. Quando há arrependimento por parte do credor, as arras devem ser devolvidas ao devedor e acrescidas do valor equivalente àquelas que foram dadas pelo devedor. Por exemplo, se A firma contrato para comprar o carro de B com cláusula penal de R$1.000, ao se arrepender, esse dinheiro vai ficar retido com B, mas quando B se arrepende, ele deve devolver esse valor e dar R$1.000, que é o equivalente ao que A deu de arras. Agora, falaremos sobre cláusula penal. Bom, tratando-se de cláusulas penais, Maria Helena Diniz, que é uma importante jurista na área do direito civil, conceitua a cláusula penal como uma estipulação acessória pela qual uma pessoa, a fim de reforçar o cumprimento da obrigação, se compromete a satisfazer certa prestação indenizatória, seja ela uma prestação em dinheiro ou de outra natureza, como a entrega de um objeto, a realização de um serviço ou a abstenção de um fato, se não cumprir ou fizer tardia ou irregularmente, fixando o valor das perdas e danos devido à parte inocente de inexecução contratual. E Clóvis Bevilacqua, outro renomado jurista, afirma que cláusula penal é um pacto, ou seja, um acordo em que estipulam penas como forma de multa contra aquele que deixar de cumprir o ato ou fato a que se obrigou. Em outras palavras, apesar do nome, a cláusula penal não tem nenhuma relação com o direito penal ou com qualquer tipo de crime. Recebe esse nome porque ela é uma penalidade que vai ser imposta na área civil a quem culposamente descumpriu uma obrigação. Ou seja, em um contrato, a cláusula penal é aquela que determina as penalidades para o negociante que não cumprir com as suas obrigações. Isso mesmo, a pena convencional é puramente econômica, devendo consistir no pagamento de uma soma ou execução de outra prestação que possa ser objeto de obrigações. Além disso, a cláusula penal é uma obrigação acessória e pode ser estipulada junto ou depois da obrigação principal. Ela também é chamada de multa contratual ou pena convencional. O fato dela ser acessória significa que, se a obrigação principal for nula, a cláusula penal também será nula. E quanto aos tipos de cláusulas, temos dois. O primeiro tipo é o da cláusula penal compensatória e o segundo tipo é a cláusula penal moratória. A compensatória vai incidir no caso de inadimplemento absoluto ou total. E a cláusula penal moratória, como o próprio nome diz, decorre de mora, ou seja, ele vai incidir em caso de atraso da obrigação. Então, quando a obrigação for descumprida totalmente, não servindo mais para a finalidade contratada, vai incidir, nesse caso, a cláusula penal compensatória. Agora, se a obrigação for cumprida posteriormente com atraso, só havendo a mora no cumprimento dessa obrigação, então irá tratar-se da cláusula penal moratória, onde nesta a obrigação não perdeu a sua finalidade. Isso mesmo, a cláusula penal é moratória quando se aplica multa para o cumprimento retardado de obrigação ainda útil ao credor. Qual o objetivo? O objetivo é justamente punir o retardamento na execução da obrigação ou a quebra de determinada cláusula. Usando o exemplo clássico do vestido de noiva, imaginemos o seguinte. Uma noiva fechou um contrato para que seu vestido seja criado e colocou como cláusula penal o valor de R$10.000. O vestido tem que ser entregue até o dia do casório. Chegando o dia do casamento, o vestido não é entregue. E agora, o que acontece nesse caso? Bom, nesse caso ocorreu o inadimplemento total, pois ela precisou do vestido e ele não foi entregue no dia do casamento. Logo, não terá propósito para que esse vestido de noiva seja entregue posteriormente. Acabou sua finalidade, não serve mais. Vai incidir a cláusula penal compensatória. Agora,
Suponhamos que tenha sido celebrado uma cláusula penal moratória em um contrato de locação. Por exemplo, um inquilino tinha que pagar o aluguel até o dia 1º e ele pagou só no dia 5. Nesse caso, a obrigação não perdeu sua finalidade, ela foi cumprida com um pequeno atraso. Logo, vai incidir a cláusula penal moratória, pois a obrigação não perdeu seu propósito firmado. Outra diferença entre a cláusula penal compensatória e a moratória é de que a compensatória tem um caráter alternativo, enquanto a cláusula penal moratória tem um caráter cumulativo. Ou seja, quando há inadimplemento total, incidindo a cláusula penal compensatória, o credor pode, de acordo com o Código, exigir alternativamente o cumprimento da obrigação ou a aplicação da multa. Vejam só, usando os exemplos anteriores, a noiva não pode exigir a entrega do vestido e a aplicação da cláusula penal, ou é um ou é outro. Já a multa moratória tem caráter cumulativo, isso significa que, no outro exemplo, vai ser cobrada a obrigação principal, que é o aluguel, e ainda a multa moratória, que são os encargos pelo fato do locatário ter pagado com atraso o aluguel. Uma observação importante é que, de acordo com o artigo 412 do Código Civil, o valor da cláusula penal não pode ser maior que o da obrigação principal. Ela não é ilimitada. Logo, o seu limite é o limite do objeto. Por exemplo, se eu tenho que entregar um cavalo e esse cavalo vale R$10.000, o máximo de multa que pode haver pelo inadimplemento do cavalo será de R$10.000. Além disso, a cláusula penal é de aplicação automática, ou seja, o credor não precisa alegar prejuízo. Concluímos que as arras e as cláusulas penais são essenciais para o direito brasileiro, já que visam regular as relações obrigacionais, de forma a deixar elas mais justas para ambas as partes. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Juridicast Tucuju. Agradecemos a sua companhia, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e até a próxima.